Potenciação Videoaula 8, exercício 20. O gráfico abaixo representa a função f, cuja lei é f de x igual a mais b vezes 2 elevado a x, sendo a e b constantes positivas. Item A. Determine a e b. Então a gente tem que determinar o valor de a e b simplesmente nos apoiando no que é informado pelo gráfico. E o gráfico tem duas informações muito importantes. O gráfico diz que quando o x for 1, o y vai ser 5. Então aqui está dizendo claramente que a imagem do 1 é 5. E esse ponto aqui é outra imagem importante. Aqui está dizendo que quando o x for 0, o y vai ser 3. E esses dois valores que a gente vai usar, esses dois pontos, né? Esse ponto aqui, que o x é 0 e o y é 3, e esse ponto aqui, que é outro ponto do gráfico, em que o x é 1 e o y é 5. Então a gente vai escrever aqui e vamos substituir. A gente vai criar um sistema. Então a gente vai escrever a nossa função a mais b vezes 2 elevado a x e a gente vai substituir o x pelos valores que a gente tem. Primeiro a gente vai substituir o x por 0 e a gente sabe que quando o x for 0, o y vai ser 3. Então essa expressão a mais b vezes 2 elevado a 0 vai ser igual a 3. De novo a gente vai pegar a mais b vezes 2, só que agora b vezes 2 elevado a 1 e o resultado agora vai ser 5. E a gente vai desenvolver isso aqui, né? A gente vai ter que a mais b, porque 2 elevado a 0 dá 1, e 1 vezes b é b, igual a 3. Embaixo, a mais b vezes 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 vezes b, 2b, igual a 5. Para resolver esse sistema aqui de equações lineares é muito simples, porque se a gente subtrair uma equação da outra, a gente vai matar uma incógnita, a gente vai eliminar uma incógnita e vai facilitar nosso problema. Então a gente vai fazer uma subtração, a gente sempre pode fazer, né? A gente vai subtrair, a menos a vai dar 0, b menos 2b vai dar menos b, 3 menos 5 vai dar menos 2. Então a gente descobriu que menos b é igual a menos 2, mas eu não quero o valor de menos b, eu quero o valor de b, então eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, e eu descubro que b igual a 2. Agora a gente pega uma outra equação e a gente vai substituir. Então a gente vai pegar, por exemplo, a mais b igual a 3, a gente vai pegar uma outra equação para descobrir o valor do a, né? Então a mais b igual a 3, eu já substituí o b por 2, está vendo? A mais b igual a 3, eu substituí o b por 2, então a mais 2 igual a 3. Esse 2 que está mais passa para o outro lado menos, né? Vai ficar a igual a 3 menos 2, e 3 menos 2 a gente tem que a igual a 1. Então b igual a 2, a igual a 1. Qual é o conjunto imagem de f? Esse é o item B. Qual é o conjunto imagem de f? Então o conjunto imagem são todos os valores possíveis para y. E a gente olhando aqui no gráfico, o que a gente observa? À medida que o x cresce, o y também cresce indefinidamente. Então a gente sabe que a imagem ela vai crescer indefinidamente. Mas ela começa de um valor aqui, ela tem um limite aqui embaixo. Essa linha pontilhada é o limite dela. Não tem imagem dessa linha pontilhada para baixo. À medida que a gente caminha no x para a esquerda, a gente tem imagens cada vez menores, mas ela está limitada aqui. Ó. Esse limite, esse pontilhado. Esse pontilhado aqui é justamente y igual a 1. Então o limite aqui vai ser y igual a 1. E a gente pode fazer uma observação aqui no gráfico, aqui na função. A função f de x igual a mais b vezes 2 elevado a x. Esse 2 elevado a x aqui comanda tudo. Ó. Como 2 é maior que 1, à medida que x cresce, esse valor aqui também cresce. Já à medida que x diminui, quando x for menos 10, menos 20, menos 1000, esse valor fica cada vez menor. E b elevado a x fica cada vez menor. E vai se aproximando de zero. E sobra o quê? Sobra exatamente isso aqui. Ó. Então a nossa imagem começa com esse valor aqui, ó, com um a e vai para infinito. Só que o a a gente já viu que é 1, então o nosso conjunto imagem vai ser y pertence aos reais, tal que y maior que 1. Então, repetindo, a gente olha no gráfico, a gente vê que à medida que x cresce, a imagem cresce indefinidamente, então ela vai para o infinito. Mas, em compensação, quando a gente olha para o x, quando o x decresce, a gente caminhando para a esquerda, caminhando no sentido contrário do crescimento, essa parcela aqui vai caminhando para zero. Ela vai ficando tão pequenininha e vai se aproximando de zero, e sobra justamente o a, que é 1.
Só que esse aqui nunca vai ser 0, a imagem nunca vai ser 1. Ela vai ser sempre maior que 1. Ela se aproxima de 1. Em algum momento ela esteve muito próxima de 1, mas nunca vai ser 1. Item C. Calcule f de menos 2. Então, calcular f de menos 2 é calcular a imagem de menos 2. Então, é saber o valor que a função assume, saber o valor que y assume, quando x for menos 2. E, de prática, o que a gente faz? A gente pega a função e vai substituir o x por menos 2. Então, vou ter f de menos 2 é igual a 1 mais 2 vezes 2 elevado a x. E o x vai ser substituído por menos 2. Aí eu tenho que saber o que significa elevar expoente negativo, né? Então, a gente vai repetir tudo. F de menos 2 é igual a 1 mais 2. E isso aqui significa que vai para o denominador, né? Isso vai ser 1 sobre 2 elevado a 2. O expoente passa a ser positivo. Então, usando essa propriedade, 2 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 2 elevado a 2. E a gente vai continuar a continha. F de menos 2 é igual a 1 mais 2, que multiplica 1, 2 elevado a 2 dá 4, 1 sobre 4. E aqui a gente vai simplificar, ó, tá? A gente vai dividir aqui por 2, vai dar 1. 1 vezes 1 é 1. E aqui a gente divide por 2, vai dar 2. Então, vai ficar 1 sobre 2. Ou, a gente multiplica, né? 2 vezes 1, 2. Dá 2 quartos. 2 quartos dá para simplificar por 2, fica 1 meio. Então, basicamente, o que eu fiz é isso. Eu dividi esse 2 aqui de cima por 2, deu 1. Dividi esse 4 aqui por 2, deu 2. Aqui em cima ficou 1 vezes 1, dá o próprio 1. E embaixo fica 2. Então, a gente continua. F de menos 2 é igual a 1 mais 1 meio. Tá? Eu posso somar aqui 1 mais 1 meio, são 3 meios. Ou eu posso somar 1 mais 0,5, que 1 meio é igual a 0,5. 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Então, fazendo essa sominha que é mais prático, a imagem vai ser 1,5. Tá? 1 mais 0,5, 1,5. Se eu fosse somar como frações, eu teria que fazer o denominador comum aqui, e eu ia encontrar que essa soma aqui dá 3 sobre 2, 3 meios. E 3 dividido por 2 também é 1,5.